Você está bloqueando sua própria riqueza. Agora. E o pior, você acha que está fazendo tudo certo, mas existe um erro invisível que quase ninguém percebe e que destrói o fluxo do dinheiro, mesmo em pessoas que estudam lei da atração, que tentam evoluir, que querem mudar de vida. Esse erro não está no que você faz, está no que você sustenta, sem perceber. E enquanto isso continuar, nada muda. É mais silencioso do que parece, porque não acontece nas grandes decisões. Acontece nos detalhes, na forma como você pensa quando ninguém está vendo, na reação automática que surge diante de uma oportunidade, na dúvida que aparece, mesmo quando tudo parece possível. Existe um ponto dentro de você que parece invisível, mas que está interferindo diretamente no seu fluxo de dinheiro, nas suas oportunidades e na forma como a riqueza chega ou não chega até você. E o mais perigoso, você pode estar reforçando isso todos os dias, sem perceber. Porque o problema nunca foi o quanto você trabalha, nem o quanto você quer, nem o quanto você tenta aplicar a lei da atração. O problema está no estado interno que você sustenta, enquanto tenta. E isso muda tudo. Existe uma diferença muito sutil, mas extremamente poderosa, entre desejar riqueza e estar disponível para ela. A maioria das pessoas deseja, mas ao mesmo tempo sustenta uma frequência de dúvida, de medo, de resistência, quase imperceptível. E é isso que trava. Porque o dinheiro, a abundância, a prosperidade não respondem ao que você fala. Respondem ao que você sustenta internamente, de forma constante. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Você pode até acreditar que quer crescer, que quer prosperar, que quer viver uma realidade diferente. Mas se, em algum nível mais profundo, existe um desconforto com isso, uma resistência, um medo de perder, de mudar, de não conseguir sustentar, você começa a bloquear, sem perceber. Isso se manifesta de formas muito sutis: procrastinação, decisões pequenas que te afastam, falta de consistência, cansaço sem explicação, ou até aquela sensação de que algo sempre trava, quando parece que vai dar certo. Isso não é coincidência. É coerência interna, e enquanto essa coerência não muda, o resultado externo também não muda. E aqui existe algo ainda mais profundo, porque muitas vezes você nem percebe que está sustentando esse padrão. Ele já virou automático, já virou parte da sua forma de pensar, de reagir, de interpretar a realidade. Você começa a justificar, a racionalizar, a explicar por que ainda não deu certo. Mas, no fundo, existe um desalinhamento, um pequeno conflito interno, quase invisível, mas constante. E esse conflito cria resistência. E resistência bloqueia fluxo. Por isso, não importa quantas técnicas você tente, quantos vídeos você assista, quantas estratégias você aplique, se o seu estado interno continua o mesmo, o resultado também continua. E talvez, pela primeira vez, você esteja começando a perceber isso agora. Existe um momento muito específico em que tudo começa a mudar. Não quando você faz mais força, não quando você tenta mais, não quando você busca mais informação, mas quando você começa a observar, sem reagir, quando você percebe, sem se justificar, quando você enxerga, sem fugir, porque é nesse ponto que o padrão começa a perder força. Você começa a notar detalhes, pensamentos automáticos, sensações sutis, reações pequenas, mas repetidas. E tudo isso começa a fazer sentido. A sabotagem não resiste à consciência. Ela só existe enquanto está no automático, enquanto você não vê, enquanto você reage sem perceber. Mas quando você começa a notar esses pequenos movimentos internos, a forma como você pensa
reage, sente, diante do dinheiro, das oportunidades, do crescimento, algo muda, não de forma explosiva, mas de forma silenciosa, consistente, real. Você começa a interromper o padrão, e quando isso acontece, você não precisa forçar o fluxo, ele começa a acontecer, porque você para de bloquear. E isso é completamente diferente de tentar atrair, é permitir. Permitir que o que já está disponível finalmente chegue, sem resistência, sem conflito, sem sabotagem. E talvez o que você precisava não era de mais esforço, era disso, de perceber. Porque quando você percebe, você não volta mais para o mesmo lugar, e o que antes travava começa a fluir.